todos nós ficamos bem gratos porque ele teve um trabalho, desenvolveu um trabalho próprio, né? Mas com muito cuidado e com muita ética, que não é usual. Geralmente as pessoas que fazem um trabalho próprio, que para justificar seu trabalho querem destruir ou denegrir o outro. Acho que ele não, fez um trabalho sim próprio e pronto. Não? O que é natural. Um devoto, quando amadurece, tem suas realizações, tem sua visão, sua realização das escrituras, sua realização das instruções do seu guru, e quer pregar com palavras próprias, né? Então, esse esforço também que ele fez também de unir os Vaishnavas, então isso é muito apreciado, né? E também essa coisa que ele, por ter experiência de todas as coisas assim como a fase administrativa, a fase da pregação, a fase da pregação para o mundo, né? Ele entende entendeu mesmo que uma instituição não pode ficar aí, né? Ser demasiado uma instituição. Esse é um recado que se entende. Bom, uma coisa muito interessante que marcou muito era uma profunda fé nas ordens do seu Guru. Uma profunda fé. É assim, parece que as rodas que movimentavam ele eram as rodas das palavras de seu Guru. Assim, é muito forte. Tanto é que ele passou para nós a importância de entender quem era o que estava agindo. Ele instalou uma coisa dentro de mim, estou falando pessoalmente porque nunca, mas dentro de mim ele colocou uma coisa: Srila Prabhupada está fazendo, então você se rende porque ele está fazendo. Então ele mostrou muito isso na prática. A gente pode compreender que essa força, essa potência que ele distribuía, porque ele em português bem falado, se falaria, eles manjavam uma potência muito grande e uma inteligência extraordinária. Nunca, inclusive depois que eu vi ele, quando eu retornei, saí da Colômbia, depois retornei, então ele sempre mostrou-se como sendo uma pessoa extremamente inteligente, uma inteligência que não é normal. Tanto é que o resultado dessa inteligência são vocês. Vocês estão aqui resultando de inteligência espiritual. Não é uma inteligência material que movimenta as coisas transcendentais, só podem ser movimentadas no plano transcendental. Então, nele, isso foi o que mais me impressionou, sua fé nas palavras. Parabéns, Maharaj, ele tinha o hábito de, sempre depois da aula de Bhakti, ele fazia uma aula de Santa. Então, nessa aula de Santa, ele falava de Santa, ele contava histórias da vida dele de santaneiro. Era uma aula voltada para a discussão de livros, né? E, inclusive, mostrando técnicas, ele mostrava muito como eles faziam o Santa na Europa, como que abordavam as pessoas, né? Ele dava aulas assim muito práticas também, né? E isso sempre depois da aula de Srimad Bhakti e antes da Prachada, né? Então era uma coisa diária. Então o foco era muito forte. Ele mantinha um foco muito forte assim na discussão de livros, porque ele foi um distribuidor, né, de livros. Então ele sempre manteve esse foco, né? Então eu, mais ou menos quando eu me tornei chefe de Santa, né, que ele me colocou para ser chefe de Santa e santaneiro ao mesmo tempo, eu mantive mais ou menos o estilo dele, né? Então o nosso estilo era pegar citações de Prabhupada, de cartas, e ler essas citações diariamente, para os devotos ficarem naquela consciência de discussão de livros. A gente lia citações de cartas, de livros, passagens dos livros em que Prabhupada falava da discussão de livros, falava da pregação, né? Então essa era uma aula focada para mostrar como que era importante a discussão de livros como uma forma de pregação e como que a pregação é a característica essencial. Eu acho que eu citaria dois pontos, né? O primeiro é esse impulso muito forte na discussão de livros, né? Que o marco foi a Maratona 76, que nós batemos lá da Modalidade, ele dava muita força. E também a compra de Nova Gokula, que foi um projeto muito assim ambicioso para nós na época, né?
E ele conseguiu assim motivar todos os devotos em torno disso, e foi uma coisa muito importante assim para a ISKCON. Hoje é o principal centro da ISKCON no Brasil e talvez da América Latina, né? E acho que são duas fases assim de realização concreta muito importantes, né? Num deles a gente vê ele como o sanctaneiro, né? O impulsionador do Sancta, né? E no outro como administrador, competente, e conseguimos pagar uma bucula até um pouco antes do que estava determinado, né? Que ele teve assim, tinha muita charge, muita força para administrar. Ele era muito rigoroso, às vezes algumas pessoas não entendiam esse rigor dele, que é típico germânico também, né? Isso é genético, né? Mas com uma competência muito grande para administrar. Isso é uma característica que sempre vai ser lembrado, né? Porque quem conheceu ele pessoalmente era uma pessoa, um devoto que sempre soube ter pulso e fazer as coisas acontecer, né? E isso ele mostrou tanto dentro da ISKCON quanto também quando, infelizmente, né, que eu acho que é uma infelicidade, ele teve que deixar a ISKCON por motivos que não veio ao caso, e que Krishna sabe muito bem que não era um desejo íntimo dele, mas ele foi forçado a, nesse momento, tomar uma decisão dessa forma, né? E hoje a gente fica muito feliz de ver que existe um bom relacionamento da ISKCON com a maior parte dos templos da missão, né? Aqui em São Paulo chama Missão Brinda, né? E tem outros nomes em outros locais também, né? E os discípulos dele são todos, que eu conheço, são todos muito bem educados, muito devotados, né? Já tive a oportunidade de conviver com muitos deles nesses anos todos, e realmente é uma felicidade muito grande poder ter obtido essa associação dessa pessoa que eu considero uma pessoa santa, né? E sempre vai ser uma inspiração para todos nós. O nome é Rohini Dasi, né? E eu sou irmã de Mukti Reta, que todo mundo associa a gente, né? Porque ela é devota mais antiga que eu. Ela entrou primeiro e eu entrei depois. Ele sempre foi uma pessoa assim, muito séria. Ele era sério, ele não era muito brincalhão, assim, não. Mas a gente via por trás dessa seriedade assim, uma coisa muito amorosa, muito querida, né? E sempre ele teve uma visão administrativa muito boa. Eu acho assim, como líder, administrador, ele era muito eficiente. E um devoto sério, né? Que é uma coisa assim. Eu era sanctaneira e ele era muito assim entusiasta, né? Tem um passatempo muito engraçado, porque geralmente domingo nós não íamos à Sancta, nós ficávamos no templo para ajudar na festa, tal, fazer as coisas. E ele queria, né? Muito Sancta, aquele entusiasmo, assim, ele contagiava a gente de uma maneira muito, muito transcendental. Então nós íamos de manhã, fazíamos a cota e voltávamos para o templo. Mas aí quando a gente voltava, ele já falava, terminou, então pega outra bolsa, vai de novo. Era muito engraçado, estou contando assim, né, uma particularidade, assim, uma coisa muito... E ele sempre muito entusiasta, ele que dava esse entusiasmo pra gente, na verdade, né. Eu tenho uma memória assim meio fraca, sempre no passado, né, faz lá muito tempo. Então, mas assim, bom, acordávamos antes de uma gala, né, assim, um pouquinho antes, já cantava um pouco de japa antes e tal. Aí tinha uma galarte, que é uma programação como acho que acredito que se faça ainda hoje em dia, né? Depois tinha uma galástica, depois tinha japa, depois tinha uma aula e Guru Puja. Acredito que hoje em dia ainda seja a mesma programação. Tinha o Guru Puja e depois era um prachadão, assim, né? Naquela época, assim, hoje em dia a gente vê as pessoas comendo um pouco mais de boga, né? Mais queijo, comer alguma coisa na rua, mas naquela época era muito austero. A gente não se permitia comer nada na rua, assim, né? Nem um biscoitinho, nada, era muito austero. Então comia-se muito bem de manhã no templo, aí passávamos o dia fazendo Sancta, e à noite era voltar, tomar um banho e assistir a aula e dormir. E os festivais de domingo eram maravilhosos, né? Fácil. Olha, eu tinha uma bolsa, assim, como aquela bolsa de pano? De pano, de correio, né? Isso. E eu já entrava no ônibus, assim, eu fazia Avenida Santo Amaro, 30 livros descendo e 30 subindo.
Então eu sempre tinha 2, 3 pacotes de 300 convites dentro da bolsa. Então eu tirava o convite e falava: oi motorista, tudo bem aí, gente boa? Posso dar um recado aí no ônibus? Aí o cara falava: ah, cara, entra aí, já entrou outro. Ele falou: não, deixa eu entrar rapidinho. Aí eu chegava, colocava o cupom e as pessoas: dinheiro de graça, cara, que isso? Aí eu falei, colocava aqui, mas eu distribuía aqui, as pessoas já estavam dando risada para mim, assim como: ai, que isso, que incrível. Aí eu falava: gente, tudo bem? Como é que você tá? E aí, gente boa, legal? Uma boa figura? Olha, é o seguinte, você acabou de ganhar um presentão, não é de grego não, gente boa, isso aqui é um presentão de primeira, maninho. Imagina, você acabou de ganhar 3 refeições, com uma condição: se você levar esse livrão, gente boa. E o livrão é uma contribuição, e a contribuição é de acordo com o seu coração. Falou? Olha, o garotão já está levando um lá e eu vou começar a recolher. Dá 2 aí, professor. Poxa vida, tinha ônibus. Se tivesse alguém dentro do ônibus que era devoto, puxava, fazia o puxamento. Não, havia pessoas que pensavam que isso era mentira, isso é uma armação. Eu não sei se aqui tinha o telefone. E eu falava: gente, quem não estiver acreditando, é só descer aqui embaixo, descer no ônibus e telefonar lá para o templo, tá? E as pessoas telefonavam para o templo para ver se era verdade. Então, quando a gente às vezes entrava no ônibus, já tinha gente que falava: ei, eu quero um, porque meu parente foi lá lá e almoçou de graça mesmo. Aí pronto. Aí o ônibus, às vezes acabava os livros, tudo ali. Esse foi um momento muito bom, meu Deus do céu, olhar para isso aqui, nossa. Grande ideia, né? Uma grande ideia, nossa, mãe. Marketing. Nossa. Rua Pandiaca Loja, 54, Liberdade. Telefone 270 34 42. Nossa, isso me leva a muitos anos atrás. Nossa. Só 33 anos atrás. Só. Maharaj, você guardar isso aqui é uma história de museu, sabia? Muita gente na ISCO que viveu esse tempo gostaria muito de lembrar isso. Esse momento foi um dos momentos que mais se distribuiu o livro na ISCO. Eu tenho completa fé de que qualquer pessoa que pode seguir Paramadvaita terá sucesso na vida espiritual, porque ele é um devoto completamente rendido, né? E que só tem uma visão: como melhorar sua vida, servir melhor seu guru, ser melhor devoto. Está em boas mãos. Nisso eu tenho completa confiança. Que quem aceitar ele como guru está em bom caminho, está seguro. Olha, todos que eu conheço, tanto aqui na Europa, na Alemanha, quanto no Brasil, todos os discípulos de Paramadvaita Maharaj que eu conheço são muito felizes e são muito gratos pela inspiração e pelo carinho que recebem do seu guru. Tá? Então, se eu posso falar alguma coisa, eu posso dizer: vocês têm uma bênção muito grande de sentir esse carinho, sentir esse abraço forte de Paramadvaita Maharaj. Tá? E não só discípulos dele, mas aqui também na Alemanha eu conheço alguns amigos dele, assim, que são discípulos de outros gurus, discípulos de Prabhupada, discípulos de outros gurus de Sridhar Maharaj também, que tem muito carinho por ele e sentem muito agradecidos por isso. Então eu creio que essa é a maior bênção que vocês podem ter. Respeitoso reverência para o Gasakshi. Obrigado por poder fazer algum serviço também, tá? E aí, para o Gasakshi aqui. Mas, por favor, manda um super abraço para Paramadvaita Maharaj e especialmente para Tulananda. Fala com a Tulananda, eu quero para ele fazer uma visita para mim qualquer dia. Vou te dar um endereço meu, anota aí. Bom, o que eu posso dizer, observando o comportamento de Paramadvaita Swami, que realmente são devotos muito afortunados, tendo Paramadvaita como guru dele.
Isso tranquilamente eu digo isso. E como eu disse a você, quando eu encontrei em Vrindavan, eu me senti muito à vontade, muito feliz em ver que ele estava bem de saúde, bem alegre, no mesmo humor. Então eu digo aos discípulos dele que eles são muito afortunados em ter uma pessoa que está na direita e guiando na vida espiritual. E tranquilamente eu posso dizer que é uma das melhores como dizer, um dos mais elevados Vaishnavas que a gente hoje pode encontrar nos devotos dos Vaishnavas. É um dos mais elevados, realmente digno de se prestar reverência para ele, desejar a ele muita saúde, muitos anos de pregação, de serviço a Radha Krishna. E é isso, os devotos são felizes, devem ser felizes, se sentir felizes em ser como mestre espiritual. Haribo, Jai, Srila Prabhupada aqui, Jai, Prabhu Jagat Bharat aqui, Jai. Eu posso dar a minha mensagem baseada na minha devoção por Srila Prabhupada. Srila Prabhupada é meu mestre eterno, vida após vida. E Prabhupada ele ensinou a devoção da sua forma mais genuína. E nós temos um débito que nunca poderemos pagar esse débito a ele. É um débito eterno. Então, Prabhupada também ensinou a olhar o mundo de uma forma diferente, através da filosofia. E através desses fundamentos filosóficos, eu consigo, com a fé, com a esperança, com essa figura projetada dentro do meu coração, de Prabhupada, caminhar não só até o dia de hoje, mas até o fim da minha vida. Então a relação de mestre e discípulo é uma relação para mim eterna. E eu espero que vocês também possam manter essa fidelidade, essa castidade e individualmente manter também a sua perseverança e determinação em servir a esta grande missão que é a missão Vrinda. Siga o exemplo dele. Basta seguir o exemplo dele que a vida de vocês vai ser perfeita, né? Tanto assim na devoção, quanto na energia em trabalhar, quanto também na personalidade de assim procurar lutar pela verdade sempre, entendeu? E não parar diante de obstáculo, saber que Krishna vai estar presente, e mesmo que às vezes você precise ficar isolado. Isso é uma coisa forte, são decisões que às vezes uma pessoa tem que tomar e que mostram que ela tem fibra, né, garra, né? E ele mostrou isso para nós. Ele mostrou que a ISKCON não é só uma parede, né, não está limitada a 4 quartos, mas onde tiver o espírito da ISKCON, a ISKCON está lá e Prabhupada está lá. E ele é um homem da ISKCON. Pode ser que esteja usando outro nome, a missão dele, mas ele é um homem da ISKCON, é um homem de Prabhupada. Da ISKCON espiritual de Prabhupada, né? Que ela vai estar presente onde tiver esse espírito, né? Então siga o exemplo dele. Ele deu exemplo para todos nós, que é um Vaishnava muito forte, né? E um Vaishnava que colocou a missão de Prabhupada como o seu grande, né, norte. É apenas seguir o exemplo do Guru de vocês, e a vida de vocês vai ser feliz. Hare Krishna. Se vocês quiserem, discípulos de Maharaj, se vocês quiserem realmente transcender a energia ilusória, vocês estão refugiados em alguém que não mais está livre da influência dessa energia ilusória. Então você tem a boa fortuna de estar refugiado em alguém que está fixo, que perdeu o encanto pela energia ilusória material. Então, o que eu posso falar para vocês é se agarrem firmemente. Como disse Narottam Das Thakur, ele disse: Nityananda Prabhu é mais refrescante do que milhares de luas. Ou irmão, se agarre firmemente a seus pés de lótus, porque ele vai dar tudo para você. Então, essa mesma coisa, se agarrem firmemente aos pés de lótus de alguém que completamente está agarrado também
do plano transcendental, está agarrado a esse guru que está e que diretamente ele só vai conduzir vocês ao plano espiritual. Um verdadeiro discípulo é aquele que segue as instruções desse guru. O dia que esse guru iniciou você, ele entregou para você o tesouro que está no coração dele, mas esse tesouro, na forma de uma semente, ele somente vai frutificar no momento em que você firmemente tenha a determinação de seguir completamente as instruções desse guru dele. E assim, essa semente que ele lhe deu, ela vai frutificar e se vai tornar uma planta que não vai parar até não chegar aos pés de lotus de Krishna, porque esse é o destino de alguém que se refugia em uma alma que tem realização espiritual. Então, Obrigado, Mataji. Muito néctar suas palavras. Para nutrir de devoção ao discípulo de Gurudev Paramahansa, a dar mais fé, essa é uma contribuição muito importante. Obrigado por seu tempo e espero que tenha muito sucesso em sua prédica também. Eu ofereço meus respeitos a vocês, Maharaj, eu ofereço muitos respeitos a Maharaj Paramahansa e do fundo do meu coração eu agradeço por existir personalidades como Maharaj Paramahansa, porque Maharaj Paramahansa é um nome que a gente já, todo mundo conhece Maharaj, porque uma grande alma como Srila Bhakti Prakash Maharaj deu proteção no coração dele, então ele é muito bem nutrido. Então eu faço meus humildes respeitos a Maharaj e eu acho que o mundo é muito afortunado de ter personalidades como Maharaj, Maharaj que está viajando incansavelmente, distribuindo as mensagens de Chaitanya Mahaprabhu, seguindo a ordem de Srila Prabhupada e de todo o nosso Guru Parampara. Então é uma boa fortuna. E todas as pessoas que participaram desse movimento são abençoadas. Então eu ofereço meus humildes respeitos a todos. Mataji Chaitanya ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaura Premanandi. Caminar junto a ti, cada caminar a tu lado, cada caminar a su lado. Cada caminar junto a ti, cada caminar junto a ti, cada caminar a tu lado, cada caminar a su lado. Me hace pensar cuántas calles has andado para servir a tu amado, a su lado, en el glorioso Sankirtan, en el glorioso Sankirtan, en el glorioso Sankirtan. En el glorioso Sankirtan.
guardar esto en mi corazón, al gran discípulo y su oración. Camino, observo y pienso, estoy dentro de un pasatiempo. Debo guardar esto en mi corazón, al gran discípulo